capítulo 5. Amém? Lucas 5, versículo 1 em diante. Diz assim: E aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, não havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E isto fazendo, apanhou uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se as redes. Versículo 11. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Soberano Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui estou, Senhor, com a responsabilidade de trazer mais uma vez o teu recado até os corações. Pai amado, que a tua palavra nesta noite possa vir falar tremendamente em nossos corações com poder e grande glória. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, mas antes cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Amém. Amados, nós vamos ser bem sucinto. Vamos terminar um pouco mais cedo, porque acabei de ser informado ali que a partir das 9 horas vai começar a chover de novo, então vai dar tempo dos irmãos voltar tranquilo para casa. Bom? Amados, muitas vezes nós buscamos uma bênção e na realidade nós precisamos de outra. É que nós não sabemos distinguir, na verdade, o que nós precisamos. Prova é que Tiago disse na sua palavra, disse lá no seu livro, que se pede e não recebe porque pedes maus. E existe algo na vida humana que muitas vezes é que o homem não sabe o que ele realmente quer. Eu creio que você já deve ter ouvido algumas vezes esta frase, que o importante não é a beleza exterior, mas sim a interior. Aquela pessoa que ela é um pouquinho desprovida de beleza, ela fica feliz em saber disso. O importante é a beleza interior. Mas na realidade, nós temos que saber que beleza interior é esta. Porque tem muitas pessoas que aparentemente são pessoas bonitas, mas por dentro são tremendamente vazios. São más. E é exatamente por isso que Deus, quando olha o homem, ele não escolhe a aparência humana, mas sim, ele escolhe o coração. Porque é do coração que surgem os pensamentos negativos, surge todos os tipos de pensamento, primeiro sai do coração. Para que você possa entender, eu creio que você entendeu um pouco aqui o que nós lemos. Aqui diz que Jesus Cristo estava começando o seu ministério com alguns discípulos. E ele chegou até a beira da praia. Simão Pedro tinha terminado de pescar, juntamente com seus colegas de pescaria, seus companheiros, e não tinha pegado nada. E eles estavam lavando as redes. Acontece que Pedro não pescava por divertimento. Pedro pescava por necessidade. Era este o serviço dele. Ele trabalhava com a pesca, pois ele pegava os seus peixes e vendia os peixes, e era com a venda dos peixes
que era a sobrevivência dele e da sua família. Agora imagina você, que talvez seja um vendedor ou qualquer outra coisa, e você depende daquilo que você faz, e aquele dia que você sai para fazer aquilo que você tem que ganhar o pão de cada dia, você esforçou, gastou e não teve a recompensa. Esse foi o dia de Simão Pedro. André chega na beira da praia junto com Jesus, e ali ele apresenta Jesus para Pedro, mas acontece que Pedro não dá crédito. Pedro olha e, esse é mais um aí, né? E Jesus então pede o barco de Pedro para pescar, para que ele pudesse usar ele. E ele entrou, Pedro afastou o barco, uns 10 metros para dentro da água, e Jesus começou a falar. Eu creio que Pedro não parou de lavar as redes para ouvir. Ele continuou lavando as redes e prestando atenção naquilo que Jesus falava. Acontece que após Jesus ter feito o seu discurso, ter pregado, Jesus chegou para Pedro e diz assim: agora você pega a tua rede, vai ao mar e lança a rede do lado direito do barco. Pedro olhou para Jesus e disse: olha, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quer dizer que ele acreditou naquilo que ele ouviu. E diz a Bíblia que ele foi, lançou a rede e pegou uma grande quantidade de peixes, ao ponto que ele precisou pedir ajuda para os outros barcos para que pudesse tirar. Só que aí acontece algo que é o tema da mensagem de hoje, que é a cura que muitos não procuram. Quando ele chegou na beira da praia, com aquele monte de peixe pego, a minha pergunta é: ele não dependia da pesca? Dependia. Então ele não precisava do peixe? Precisava. Aí a minha Bíblia diz aqui que eles deixaram tudo: barco, rede, peixes, e seguiu Jesus. Aí vem um grande detalhe. Muitas vezes o homem está buscando uma cura física, mas na realidade a primeira cura que ele tem que alcançar é da alma, é do espírito. E ele quer ser curado do corpo, mas acontece que a enfermidade dele está na alma. O corpo está enfermo? Está. Mas a alma também está. Aí então, nós precisamos aprender uma coisa que muitas vezes a maior parte dos cristãos não sabe. Nós servimos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aprendemos, e é a realidade, que são 3 pessoas diferentes, distintas. O Pai é Deus, Criador de todas as coisas. Jesus, o Filho é Jesus, e o Espírito Santo é o Consolador. Prova é que não é a mesma pessoa, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o Filho não é o Espírito Santo, prova é que ele diz: porque convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então vocês entendem que são 3. Só que tem um porém. Esses 3, eles trabalham em sintonia. Então vamos lá. Quando Deus foi fazer o homem, ele criou todas as coisas através da sua palavra. Haja o céu, ouve o céu, haja o mar, ouve o mar, haja a terra, ouve a terra, haja os pássaros, ouve os pássaros, haja os animais, haja as plantas, tudo. Aí tem um detalhe: no 6º dia, ele criou o homem.
Só que na hora dele criar o homem, ele reuniu a Trindade. Porque eles falam assim: façamos então um homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, estava reunido ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí tem um porém. Só que no sétimo dia, ele descansou. Se ele tivesse feito o homem para fazer as coisas, ele teria criado ele no primeiro dia. Ele criou no último. Por quê? Para mostrar para mim e para você que as coisas que ele tudo pode, ele tudo sabe, ele tudo faz, nós temos que aprender a descansar nele. Esse é o grande detalhe. Aí vamos para o nosso corpo. Criou o homem, fez o boneco de barro, soprou nas suas narinas, e a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, e o homem então se tornou alma vivente. Tá. Aí eu faço uma pergunta para você. O teu espírito é a alma? Ou a alma é uma coisa e o espírito é outra? 99,9% dos cristãos não sabe falar. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: que o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta a Deus. Então vamos aprender quem é quem, para que você possa distinguir aonde está a sua enfermidade. Então vamos lá. O que é o corpo? Deus criou o corpo, alma e espírito, que representa as três dimensões. O corpo é essa casa aqui, ó, do mundo físico. Ou seja, aonde nós temos carne, ossos, pele e órgãos. Esse é o corpo. Qual que é a função do corpo? A função do corpo, ele permite que nós percebemos as coisas ao nosso redor. Essa é a função do corpo. E o corpo tem os 5 sentidos. Agora vamos para a alma. A alma é o nosso interior. Vamos lá. Quando você toma uma martelada no dedo, quem que sente dor? É o corpo ou a alma? Se o corpo sentisse dor, o defunto reclamava. É a alma. Quando você chora, quem que chora? A alma. A alma é teu sentimento. É a tua personalidade. E o espírito é a tua conexão com Deus. A alma é conecta ao espírito. É a comunhão com Deus. E muitas vezes quando você está triste, é a tua alma que está triste. Exatamente por isso que Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai. Na verdade, o espírito sempre está pronto, mas o corpo, a carne, é fraca. Então, muitas vezes você está travando uma batalha contra uma enfermidade, o teu corpo está sentindo aquela enfermidade, mas o grande problema desta enfermidade não está no corpo, está aqui, ó. Por quê? Se você começar a pensar em algo, eu vou dar um exemplo para vocês.
Segura esse copo aqui. Aí, ó. Tem meio de água. Ele está pesado? Está facinho? Você consegue segurar ele o dia inteiro assim, sem mexer? Não. Não. Mas ele não é leve? Mas não consegue. Então tá. Obrigado. Isso aqui é o teu problema. Isso aqui é a tua luta. Se você focar nela, dia e noite, noite e dia, você não vai dormir, você não vai comer, você vai desesperar. Mas ela é pequena, perto do Deus tão grande. Aí então entra aquele versículo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, se você não aguenta ficar segurando o dia inteiro, entrega para ele. Ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tudo vê. Na verdade, Pedro descobriu naquela tarde que ele não estava precisando de dinheiro, ele estava precisando de um Salvador. Pedro descobriu naquela tarde que ele não estava precisando de peixe, ele estava precisando de um amigo. Pedro descobriu naquela tarde que a solução para os problemas dele não estava ali. Ele não ia solucionar através da pesca, mas sim, ele encontrou em Jesus Cristo. E muitas vezes, amados, nós queremos resolver todos os nossos problemas em cima de um serviço ou em cima dos nossos conhecimentos, mas esquecemos que aquele que pode suportar tudo e suportou na cruz do Calvário, ao ponto que diz, tudo está consumado, é aquele que está sentado à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Eu quero dizer que se você foi na França e você perguntar para um guia turístico, falar assim, onde fica aqui o túmulo de Allan Kardec? Ele vai levar você e vai mostrar para você, ó, aqui é o túmulo do Allan Kardec. E você vai observar que os restos mortais de Allan Kardec estão lá. Se você for em Éfeso e querer visitar o túmulo de João, os restos mortais estão lá. Se você for no Vaticano e pedir para ver o túmulo de Pedro, os restos mortais estão lá. Mas se você for em Jerusalém e pedir para ver o túmulo de Jesus, ele está vazio. Sabe por quê? Porque Deus não morre. Mas acontece que nós esquecemos desse ponto importante. E nós começamos a buscar, focar. Porque eu estou doente, eu preciso, sim, eu creio que você precisa de cura, todos nós precisamos. Inclusive, quando a idade vai chegando, parece que tudo dói em tudo quanto é lugar. Está entendendo? Mas nós temos que entender, descansar nele. Descansar no Senhor. O que eu não posso deixar é a enfermidade montar em mim. Como que ela monta? É quando você se entrega. Mas nesta noite eu gostaria que você deixasse, se você estiver enfermo, você deixasse a sua enfermidade aqui no altar. Porque Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Fique de pé. Se você está enfrentando